Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Sou Luana Machado, sou psicóloga clínica, sou mãe de Benjamin no dia de hoje, gravando esse episódio. Ele tá com 3 anos e 8 meses, mas eu comecei aqui esse projeto lá no meu puerpério, então eu tenho bastante conteúdo aqui para você que chegou agora. Tenho vários temas aqui, puerpério, mudanças hormonais, rotina de sono, enfim, desde o meu puerpério eu tenho gravado aqui relatos reais do meu maternar. Para você que talvez está passando por uma fase semelhante. Ai, Senhor, parece que sou eu, Deus passo por isso, parece que é só meu filho que é assim. Eis que chegou os relatos deste podcast, para você não se sentir sozinha nessa jornada da maternidade. E se você já é uma ouvinte assídua, muito obrigada por não desistir de me escutar toda semana. Eu quero pedir carinhosamente a você que está aqui há muito tempo, a você que chegou agora, para você compartilhar esse podcast com o máximo de mulheres, de mães, de profissionais da área de saúde que você conhece, porque assim você me ajuda na divulgação desse trabalho. E se você é essa pessoa, ou se você conhece também alguma empresa que queira patrocinar esse podcast, compartilha, fala com ele ou com ela para patrocinar esse podcast, porque assim também a gente aumenta ainda mais a visibilidade. Luana, como é que faz para patrocinar? Se você trabalha com qualquer produto do nicho materno-infantil, aqui eu já tive patrocínio de livros da área de maternidade, já tive patrocínio de médicos que trabalham também com o nicho de mães. Então, assim, áreas variadas podem ser um patrocinador do meu podcast. Vamos lá, que eu quero falar sobre o assunto de hoje. É um assunto que eu já gravei em outros momentos aqui, mas eu acho que são temas que a gente pode repetir, porque sempre vamos ter informações novas. Eu quero falar sobre como os nossos sonhos eles são transformados a partir da vivência do maternar. Já contei como foi o meu processo de descoberta de gravidez, que não foi planejado. Eu tenho outros episódios aqui contando sobre isso, mas eu queria falar sobre uma parte específica da minha vida profissional, quando o Benjamin chegou. Eu estava em uma fase de transição de ser psicóloga clínica para ser uma psicóloga basicamente, completamente professora acadêmica. Eu tinha começado a dar aula em faculdade, já tinha uns 3 anos quando eu engravidei de Ben. E eu estava apaixonada por esse âmbito da educação, por ensinar. Eu estava muito feliz com essa troca com os alunos, de perceber que eu estava ali cooperando com a formação de futuros profissionais. Porque, diferente do atendimento clínico, né, da psicologia, que pode ser solitário, na verdade é muito solitário, porque eu estou ali atendendo um cliente ou no online ou no presencial, e acabou. Eu não tenho outros colegas, outras pessoas de outras áreas para trocar. E na sala de aula, não. Eu era rodeada de pessoas, de alunos, de professores, de funcionários da faculdade. Então, eu me apaixonei por isso. Por isso também que eu tinha escolhido o mestrado. E quando o positivo chegou, eu estava já inscrita no doutorado. E, na época, eu desisti de continuar dando aula pelas condições da minha gravidez, né? Porque eu vomitava, eu passava muito mal. Eu tinha uma turma especificamente, era uma turma que eu dava aula toda sexta-feira, que era uma turma de supervisão de estágio clínico, e era a turma da comilança. Gente, você não tem noção, não. Cada aluno levava uma coisa, um prato, então assim, era muita comida. Essa turma ficou tão famosa que vários professores de outras turmas passavam na minha sala toda sexta-feira, de manhã e de tarde, porque eram estágio de manhã e estágio da tarde, para comer. E aí lembravam, né? Fala, Luana, que não precisa de mim. Aí pediam pratinho pros alunos. Então, assim, era uma turma que ficou famosíssima também pelas comilanças. Tanto que ficavam me abusando, que eu tinha que começar a falar sobre transtornos alimentares, compulsão alimentar, porque minha turma tava demais. E a turma caprichava. Tinha uma aluna na sala que ela, enfim, tinha vontade também de ser confeiteira, mas acabava não atuando, né, profissionalmente. Ela fazia bolos para a família, para os amigos, então cada semana ela caprichava. Agora você imagina uma grávida que eu tive, né, hiperêmese gravídica, que eu vomitei até o dia do parto,
de repente nessa turma, gente, você não tem noção. Vocês não têm noção. Eu entrava na sala e eu queria vomitar. E era uma sala com ar-condicionado. Eu falava, pelo amor de Deus, abre a janela pra sair esse fedor de comida. Gente, eu passava muito mal. Era muito engraçado, porque quando os alunos iam comer, eu, a rainha do come-come, meu marido até hoje me chama de Pokémon, porque ele diz que aquele joguinho de abrir a boca e comer, eu adoro comer, eu tenho um prazer de comer. Eu saía da sala. Quando era a hora do lanche, eu tive algumas alunas que já eram mães, que passaram pela gravidez, então tiveram esse cuidado comigo. Gente, vamos guardar a comida em outra sala. Aí na hora de lanchar a gente vem. E aí na hora da comilança, eu saía da sala. Eu lembro de um aluno, ele falava assim, ô Pro, que dó de você, você ama comer. Tá com a carinha tão triste porque não pode comer. Eu digo, gente, eu tô passando muito mal. Então, nessa época, eu escolhi pedir demissão na faculdade. Eu esperei terminar o semestre e aí no próximo semestre eu já não ia dar mais aula. Porque assim, eu percebi que eu não tava dando conta. Eu saía da sala várias vezes pra vomitar. Eu tinha perdido a alegria, o vigor de ensinar. E eu tive que elaborar essa frustração, assim. Eu pedi demissão, mas assim, eu tô falando dessa forma, mas não foi tão lindo, né? Chorei. A maternidade chegou e matou meus sonhos. E agora? Eu não vou ser mais professora. Gente, foi uma dor, eu me senti muito frustrada, eu tive que elaborar isso. Enfim, eu me senti muito, muito, muito mal. Só que depois de um tempo, quando bem chegou e tudo, eu comecei a perceber que a dinâmica do dar aula, para mim, já não estava fazendo mais sentido. Aí eu comecei a avaliar a aula que eu ganhava, comparada à hora do atendimento, a otimização do meu tempo. Eu comecei a ver que, poxa, não faz mais sentido. E aí, de verdade, quando o Benjamin estava com meses, eu recebi a proposta de uma outra faculdade para voltar. E aí eu neguei, pela questão da idade dele. Todos os anos eu recebi convite. Ele com 1 ano, ele com 2 anos. E agora, recente, uma amiga minha se tornou coordenadora do curso de psicologia de uma faculdade perto da minha casa. E me convidou. E aí falou, eu preciso de você aqui para lecionar 8 disciplinas. E aí, quando ela me falou, amiga, mas é a turma noturna, você vai entrar na faculdade de segunda a sexta, das 6h30, vai sair umas 9h30. Enfim, todos os benefícios, né, de CLT, carteira assinada, blá, 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 blá. E aí eu parei pra pensar, falei, velho, não faz sentido. Sabe alguma coisa que você queria muito, muito, muito no passado, mas que hoje você fala assim, não quero. E aí mandei um áudio agradecendo, né, o convite. Falei, olha, de verdade, eu pego bem na escola às 5 horas. Não todos os dias, porque eu atendo 2 noites na semana. E as noites que eu atendo, eu ainda fico, eu queria estar com meu filho. Porque é maravilhoso pra mim buscar ele na escola. A gente tem uma rotinazinha de pelo menos uma vez na semana ir na padaria tomar mingau. Que ele fala, mamãe, eu quero mingau da padaria. O mingau que eu faço em casa não serve, meu amor. É o mingau da padaria, né? Que ele quer tomar de ou branco ou amarelo, que é o de milho ou de munguzá. E é um ritual que eu tenho com ele pelo menos uma vez na semana. Se depender dele, a gente vai todos os dias. Mas eu ainda não estou rica. A riqueza está vindo, amém, eu aceito, recebo ela na minha vida. E aí, esse ritual é tão gostoso, sair da escola e com ele tomar mingau, voltar pra casa, a gente tomar banho e contar historinha, colocar pra dormir. Eu falei, nossa, eu vou perder isso todas as noites. Né? Eu tava pensando já sofrendo, porque ia ter que ser meu marido, ou ia ter que pagar uma babá, ou minha mãe. Ia ter que terceirizar esse papel para outra pessoa. Claro que eu terceirizo várias partes por exemplo, agora mesmo, neste momento, eu estou no consultório presencial, que eu atendo uma vez na semana presencial aqui na minha cidade, na Lauro de Freitas. E estou aqui, ele tá com a babá, ele tá com meu esposo que trabalha home office, e eu estou terceirizando. Tá tudo bem. Mas é uma vez na semana. Muitas vezes eu estou de manhã participando, conciliando, né? A natação, o karatê, com as minhas atividades, com meus atendimentos. Eu consigo ter essa flexibilidade. Na verdade, depois da maternidade, eu valorizei cada vez mais a minha escolha de ser autônoma, de trabalhar para mim, por me oportunizar essa questão de flexibilizar a participação na rotina em alguns momentos. E o que eu queria falar é sobre isso, assim, que na minha experiência materna, algo que eu queria muito, que eu chorei por ter perdido, depois de um tempo parou e fazia sentido. E hoje, na verdade, eu não quero.
hoje. E aí, assim, Luana, é só pela maternidade? Claro que a maternidade tem uma nota aí de 80%, 90%. Mas depois de um tempo também que eu comecei a investir na minha carreira como autônoma, como empreendedora, pra mim parou de fazer sentido aquela disputa por ego que muitas vezes existe dentro da academia. E quando eu falo academia, eu falo instituição de ensino, faculdade. Enfim, uma disputa, uma concorrência por um valor de hora-aula que não compensa o trabalho que você tem de fazer aula, de corrigir prova, enfim. Eu parei pra pensar que, assim, a Luana do passado queria muito algo que fazia sentido pra ela naquela época e que hoje não faz mais sentido. Hoje não tem mais o mesmo brilho no olhar. Hoje, para a vida que eu tenho e que eu quero viver, esse sonho, esse desejo, essa realização não faz mais sentido. E, de verdade, eu fico pensando assim, Luana, competição, briga de ego, não por mim. Na verdade, eu ficava até respirando fundo, assim, sem entender, com alguns colegas psicólogos e professores que estavam na instituição há muito mais anos, muito mais tempo que eu, se sentiam ameaçados pela minha presença. E hoje, quando eu penso, eu falo, de verdade, tenho tanta coisa mais importante para lidar hoje na minha vida. Por exemplo, eu estou aqui atendendo no consultório, mas eu estou cansada porque essa madrugada a Benjamin acordou de um pesadelo e chorou e quis bater papo 3 horas da manhã e estava chateado porque Braddock, o nosso cachorro, não estava deitado do lado da cama. E cadê Braddock? Eu quero ver Braddock. Eu fico pensando, nossa, depois de passar por uma noite dessas, de verdade, não tô afim de ter que lidar com essa competição, essa briga de ego de colegas na sala de aula. Ou seja, hoje, Luana, você está levantando as desvantagens de trabalhar em uma faculdade para justificar para si mesma a sua frustração. Não é essa a perspectiva. Eu, de fato, me senti muito frustrada lá na gravidez, quando eu precisei pedir demissão. Eu me senti fracassada, incapaz, me senti várias coisas. E não conseguia ver solução, saída. Ai, meu Deus, acabou. Mas hoje não. Hoje, de fato, eu tenho consciência do que eu quero, do que eu não quero, do que cabe, do que não cabe na minha vida. E não estou dizendo que essa é a verdade única, absoluta para todo mundo. Não estou aqui falando que as professoras acadêmicas são menos mães, são mães ruins. Não, eu não estou falando sobre outras pessoas. Aqui nesse espaço eu trago a minha experiência, o meu relato. E eu gosto muito sempre de dizer, não é a verdade absoluta para todas as mães. Eu tenho essa vivência, eu tenho essa experiência, mas talvez você não tenha. Para você é diferente, né? Para você ter um outro sabor, um outro olhar, uma outra sensação. E tá tudo bem, porque apesar de passarmos por experiências semelhantes, parecidas na maternidade, cada pessoa é muito única. Cada pessoa tem a sua própria experiência, a sua própria sensação. E é isso, lindeza. Você mudou o olhar sobre algum sonho, algum desejo, alguma questão na sua vida depois da maternidade? Ou não? Pode ser que não, mas assim, é a minha experiência, estou aqui trazendo e eu queria saber de você, como é que chegou para você esse meu relato, como é que você se sentiu tocada. Eu quero muito te ouvir e trocar figurinhas com você também. Um beijo!